amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e ensinai, ou fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eu vos tenho ordenado. E o que é que Jesus ensinou e ordenou? Já faz algum tempo que nós estamos colhendo, no Novo Testamento, alguns dos ensinamentos de Jesus. Algumas das coisas que ele nos ordenou. E nós já vimos, por exemplo, começando aí por esse texto que Jesus ordenou fazer discípulos de todas as nações, batizá-los e ensiná-los a guardar, a observar, a fazer, aquilo que ele ordenou. Já vimos, em segundo lugar, que Jesus nos ensinou e ordenou vencer e não ceder à tentação. Terceiro, ser humildes de espírito. Quarto, vimos não nos conformarmos ao pecado e com o pecado, mas lamentar a presença do pecado. E 5, Jesus ensinou e ordenou a mansidão. E hoje, em sexto lugar, quero comentar com os irmãos outro ensinamento de Jesus e outra coisa que ele ordenou. Jesus ensinou e ordenou ou requer de nós que nós tenhamos fome e sede de justiça. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 6, nas bem-aventuranças, ainda nas bem-aventuranças, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas o que é que significa isso? O que significa ter fome e sede de justiça? Nós sabemos que o termo justiça, esse termo justiça, tem andado bastante na boca do povo nestes últimos tempos. As pessoas têm clamado por ela, clamado por justiça. E muitos têm até reclamado diante da falta de justiça, situação que se vive no mundo atual. E uma grande questão na qual nós devemos pensar diante desse fato é o que cada um tem em mente quando fala em justiça. O que será, por exemplo, que uma mãe está pensando quando, diante de um filho morto pelas balas de um assassino inescrupuloso, clama por justiça? O que ela está pensando acerca de o que é justiça quando ela faz esse clamor? O que é que alguém que diz que irá fazer justiça com as próprias mãos está realmente querendo dizer? O que será que uma autoridade policial está pensando quando aconselha a que se deixe o caso com a justiça? O que será que o apresentador do programa policial quer dizer quando diz que se a justiça da terra não fizer nada, a justiça divina vai dar um jeito? O que ele está pensando? O que será que realmente se quer dizer quando se diz que o mundo é injusto e que precisamos ser justos uns com os outros? Você já parou para pensar nisso? Então nós vemos que
percebemos que a justiça tem sido entendida de maneira variada pelas pessoas em geral e que também esse entendimento tem sido variado dependendo da circunstância em que se vive, em que se apela pela justiça, em que se pensa em justiça. Mas o que será que Jesus quis dizer com essa bem-aventurança? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que significa ter fome e sede de justiça? Bem, falando de uma forma bem resumida, né, porque os nossos vídeos são apenas pequenas reflexões, ter fome e sede de justiça, em primeiro lugar, significa anelar por ser livre do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Porque o pecado é a causa de todas essas coisas ruins, de todas essas injustiças que acontecem no mundo. O nosso maior desejo, como pessoas que creem em Deus, como ele é apresentado pelas Escrituras, ou pelo menos deveria ser, o de estar bem com Deus todos os dias, em todos os segundos de cada dia. Isso acontece? Não. Com ninguém isso acontece. E se não acontece, por que não acontece? É por causa do pecado. E esse desejo por justiça em outras palavras, o desejo de estar bem com Deus em todos os segundos de todos os dias. Mas há o pecado que se interpõe, que impede esse estar bem com Deus. Então, essa justiça diz respeito a um desvencilhar-se por completo do pecado. Porque pecado é rebelião, pecado é separação. Segundo, ter fome e sede de justiça significa anelar por ver-se livre do domínio do pecado e mais, do próprio desejo de pecar. O desejo pelo pecado, meus irmãos, é algo extremamente forte em nossa natureza carnal. É fato que, mesmo depois de reconhecermos que determinada coisa é pecado, mesmo depois de conseguirmos não sermos mais dominados por determinada coisa, o desejo às vezes ainda vem à tona. Pelo menos de vez em quando vem à tona. E crente é aquele que deseja ser liberto de todas essas coisas. Então isso é ter fome e sede de justiça. Mas ainda em terceiro, ter fome e sede de justiça é anelar não só por ser livre do pecado, do desejo de pecar, mas por ser positivamente santo, por despojar-se do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e revestir-se do novo homem, que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. E, em quarto lugar, ter fome e sede de justiça significa ter como supremo desejo o de conhecer a Deus e desfrutar companheirismo com Ele, o de ser parecido com o próprio Jesus. Então, Jesus não quer que nos conformemos com a nossa pecaminosidade. Ele quer que anelemos por ser livres, pela manifestação da justiça divina que nos fará livres. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, disse o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe. No próximo vídeo, se Deus nos permitir, vamos ver mais uma coisa que Jesus ensinou e requer de nós, como seus discípulos.